Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Con lo que tengo en el banco, yo me compro la cura. Tu voz yo quiero oír. Y para adorarte. Eu sinto que essa aventura achou que tu procurava. Faço um desejo, é só esfregada. Malvada, deitada, malvada, malvada, malvada. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar, mas escolho hoje viver pelo Espírito e cumprir o meu chamado. Espírito de Deus em me inundar. Quando Priscila chega aqui a festa começa. Furiosa, afrontosa, esta mulher é muito peligrosa. Meu estrelado, nem Van Gogh, nem Picasso, foi mamãe quem pintou esse quadro. Vocês não percebem que este dom que Deus deu para vocês é simplesmente um presente do Criador? Não se pode achar um dom escondido em um baú de tesouros. Não se pode encontrar um oásis no meio do deserto se não for da permissão do Criador, do Deus Pai. Deus está no controle de tudo, pois Ele é o Pai. Ele está esperando por vocês. Muitos dizem que Deus não existe. Muitos dizem que o universo se criou do nada, por uma explosão de um Big Bang. Mas a verdade é que Ele estava lá no princípio. E você pergunta, quem estava lá no princípio? Ele, o Criador, o Deus Pai, o nosso Pai. E Ele está esperando aqueles que estão perdidos pelos caminhos, aqueles que se perderam durante a jornada. Mas diferente das pessoas dessa terra, o Deus Pai é diferente de todos. Ele não te joga no lixo como um vaso descartável. Ele está esperando por você e quer vocês. Então, caso você esteja ouvindo essa mensagem, fique sabendo que Cristo Jesus ama vocês, que Deus Pai ama vocês e que Ele não vai desistir de vocês. Cristo deixou uma palavra que está escrito em Lucas, capítulo 15, a parábola do filho pródigo, que começa a partir do versículo 11 em diante. Está escrito desta maneira: Cristo Jesus contou uma história de um homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi-se para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai,
pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa o melhor vestido e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão, alpacas nos seus pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou e não queria entrar, e saindo o pai instava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Mas você se pergunta, o que significa todas essas coisas? Por que a parábola do filho pródigo? Mas então vou dizer a você: havia um homem que tinha 2 filhos, e esse homem tinha um filho mais novo. O filho mais novo queria curtir a vida, curtir aproveitando as coisas que simplesmente o mundo dá, e simplesmente ele pediu para o pai a herança que lhe tinha direito, mas essa herança só seria dada a ele quando o pai morresse. De certa maneira ele disse para o pai: pai, me dê a herança, como se o pai já estivesse morrido. Ele pouco fez caso para o pai, preferiu pegar a herança e sair pelo mundo para gastar com os seus prazeres. Então ele curtiu aquilo que ele queria curtir, gastou tudo o que queria gastar, mas até que então ele acabou passando necessidade, e aquilo foi necessário para que ele acordasse, para que ele entendesse que quando ele estava na casa do pai, ele simplesmente estava feliz não pelas comidas, não pelas coisas que o pai dava, mas sim pela presença do pai. Então ele pensou consigo: levantar-me-ei e irei para meu pai, e direi para ele: pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, ou em outras palavras, faz em mim como o teu servo. Nessas palavras ele estava dizendo da seguinte maneira: prefiro eu ser um servo de meu pai do que ficar longe dele. E no meio do caminho, quando ele estava indo para a casa do pai, o pai o viu de longe e se moveu de íntima compaixão. Diferente de outros pais ou diferente de outras pessoas, ele não julgou, não expulsou o filho e mandou voltar para o chiqueiro dos porcos, de onde ele tinha vindo. O pai o recebeu bem, matou um bezerro reservado para ele e pôs roupas novas nele. Mas o irmão não gostou. O irmão mais velho indignou-se, pois ele sabia que o irmão mais novo tinha feito todas as coisas erradas e queria que ele pagasse pelo tudo que ele fez de sair da presença do pai. Mas o pai não simplesmente ouviu o filho mais velho, ele mesmo assim aceitou o filho mais novo, pois ele disse no versículo 32: mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. O filho mais novo estava morto, estava em um lugar perdido por aí, se perdido na vida, tentando se achar, até que então ele se achou. Percebeu que o mundo tem para oferecer não eram as coisas boas, e no momento, no chiqueiro dos porcos, ele pensou consigo e pensou em voltar para a casa do pai. Não guardou o orgulho em seu coração, não guardou aquele orgulho dizendo: não vou voltar para o meu pai, pois ele irá me julgar. Não irei voltar para o meu pai, pois as outras pessoas irão julgar. O filho não guardou o orgulho no seu coração, não guardou, e ele foi em direção ao pai, mesmo sabendo que o seu irmão talvez falaria aquilo, mesmo sabendo que talvez o pai o ignorasse, mas na verdade o pai não o ignorou.
O pai o abraçou, o amou, teve íntima compaixão com ele, pois ele sabia que o filho estava arrependido. Só de ter voltado, ele sabia que o filho se arrependeu e queria estar com ele novamente. Assim eu digo para você que Deus está esperando por você. Você pode ter saído da presença do Criador, saído da presença do Deus Pai, assim como fez o filho mais novo, para curtir as coisas deste mundo, para simplesmente desperdiçar a sua vida com as coisas erradas. Mas a verdade é que o Pai está esperando por você. Não fique pensando no que as pessoas dirão. Não fique pensando o que os meus irmãos dirão. Eles me julgarão porque eu fiz as coisas erradas. A verdade é que você deve olhar somente para o Pai. Não olhe para as pessoas que vão te julgar. Não olhe para as pessoas que vão te maltratar, que vão apontar o dedo na sua cara e dizer os erros que você cometeu. Mas olhe para o Pai, que irá te abraçar. Olhe para o Pai, que irá te perdoar. Ele espera por você. Então não perca tempo. Não fique achando que as coisas deste mundo e as coisas que o diabo tem para oferecer são boas. A presença do Pai é bem melhor do que as coisas deste mundo. Direi para você: lembre-se dos tempos em que você cantava para Deus. Lembre-se dos tempos que você se alegrava junto com seus irmãos para Deus. Quando você olhava para o céu e dizia: Pai, eu estou aqui mais uma vez para conversar contigo, mais uma vez para falar contigo, para cantar para o Senhor. Essas palavras deixo para as pessoas que estiveram na casa do Pai e a abandonaram ou saíram por algum motivo para curtir a vida nas coisas deste mundo ou para simplesmente fazer as suas próprias vontades. Lembre-se dessa parábola, a parábola do filho pródigo. O Pai espera por você, assim então como o pai daquele moço, daquele homem mais novo que estava esperando quando o viu de longe. Lembre-se, o Pai, quando te ver, estará de braços abertos esperando por você, mesmo que aqueles que estão ao redor fiquem julgando, fiquem criticando. Não escute as mentiras dessas pessoas, não escute a voz delas. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe diretamente para o Pai e Ele irá perdoar você. Se Deus falou com você nessa mensagem, ajude-me a espalhar a palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles tenham a chance de conhecer Cristo Jesus, pois só Ele pode mudar a sua história.